Departamento de futebol do Grêmio, no período recente, acabou sendo um tema de muito conflito, né? Muito conflito e acabou não acertando em vários pontos. Não à toa a gente teve, infelizmente, uma queda do Grêmio na última temporada, que era algo inimaginável no começo daquela mesma temporada, né, Guerra? Foi uma temporada que teve ali um investimento em Rafinha, em Douglas Costa. Não se imaginava que o final da temporada fosse o que foi. Queria uma avaliação sua desse cenário atual, desse cenário recente, Guerra, dessa gestão de futebol do Grêmio, tanto nessa parte de contratações, de acertos e erros, do planejamento do que deu errado para o Grêmio estar onde está e o que você faria de diferente, fará de diferente do que a gente tem hoje como estrutura. Olha, só essa tua pergunta aqui a gente poderia ficar 2 dias debatendo, né? Mas assim, eu costumo dizer que esse Titanic bateu no iceberg há muito tempo, né? E que foi entrando água até que o barco afunda, porque não é do dia para a noite que um time do tamanho do Grêmio, um clube com esse potencial, com a sua folha, ele cai, né? Ele caiu muito antes, acho, fora do campo, né? Então, assim, e dentro dessa combinação de elementos, né, que ocorre para que um time caia, eu entendo assim que houve uma desprofissionalização, né, do departamento de futebol, né, uma relação muito direta entre presidente e treinador, né, não só também dentro do departamento de futebol, mas em outras áreas. Então, quando a gente tem uma engrenagem, né, e a gente pode substituir uma peça fundamental por outra, vamos dizer, de qualidade inferior, o motor continua funcionando, mas quando a gente começa a substituir muitas peças por, por, por outras não tão qualificadas, tem uma hora que ela tranca. Né? Então, dentro dessa combinação, assim, o que a gente proporia diferente? Né? A gente propõe, né, eu tenho falado bastante sobre isso, um vestiário mais parrudo, no sentido de com mais cabeças pensantes, né? Que o projeto ele tem que ser do clube, não tem que ser do treinador. Então a gente quer o quê? Um executivo de futebol de ponta, que pense efetivamente no departamento de futebol da sua maneira mais ampla, né? Não seja meramente um contratador, né? Ele tem que pensar na montagem dos demais profissionais da área do vestiário. O vestiário ele é uma empresa que tem mais de 70 pessoas só no vestiário. Então ele tem que entender lá o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o roupeiro, todas as atividades, né, de um vestiário e não ser, né, somente um contratador, né, e que vai lá, cruza os braços e fica assistindo o treinamento. Né? Então, além de um executivo de futebol de ponta, né, a gente está aqui propondo a criação de um gerente de futebol, de um coordenador técnico, né, de um auxiliar da comissão permanente do clube. Né? Agora, quando o Renato assumiu, não havia ninguém do clube que pudesse passar, né, que pudesse fazer essa transição. Né? Quem foi treinar o time no jogo ali entre um técnico e o outro foi o treinador da transição, né? E não o César. nosso auxiliar, o Cezinha, né? E não o auxiliar. Então eu entendo que eu falo muito assim, ó, que o futebol ele é feito de fora para dentro e de cima para baixo. De fora para dentro, porque a gente tem que dar ao treinador profissionais capazes à volta dele, né? Para ele poder se auxiliar. E quando a gente fala aí e fala às vezes de uma maneira crítica do Renato, que lá atrás ele se metia em tudo, é porque não havia pessoas para repartir com ele essas atividades. E o que falam isso como uma crítica, eu vejo até como uma qualidade, porque ele não se omitiu, né? Ele sempre como tudo afetava e desenvolve no campo, né? E dá resultado dentro do campo, ele não se omitia e, e interferia. Mas ninguém mais do que ele quer pessoas qualificadas ao seu lado para ajudar na tarefa, né, de levar o Grêmio às vitórias e ele poder ficar somente no campo. Então tem vestiário, ele não é só a área da saúde também, mas CDD, né, a cozinha, segurança, tudo é bem complexo. E um time do tamanho do Grêmio, um clube do tamanho do Grêmio, tem que ter os melhores profissionais em todas as áreas. Né? E isso a gente não constrói em um dia.
E isso a gente não consegue montar, às vezes, nem numa gestão, né? Isso são tijolinhos que a gente vai montando ao longo da história do Grêmio. E o que eu tenho notado, né, nesses últimos anos é pelo contrário, é até a gente foi perdendo qualidade nos setores, né? Por várias razões. Desde que a gente perdeu o Verardi, não houve uma... Então, assim, a gente perdeu alguns profissionais, né, tipo o Verardi, por uma razão, outros saíram por outras razões de remuneração, melhor em outros lugares, né? E a gente não repôs no mesmo tamanho, né? Então, acho que facilita muito, inclusive, na parte de contratação, né? Quando tu tens lá um CDD bem equipado, quando tu tens um auxiliar permanente, tu tem teu treinador, tu tem um coordenador técnico, um executivo de ponta, a possibilidade de errar ela é menor, né? Claro que a gente vai errar, mas assim, a gente tem que minimizar, não deixar isso na mão de uma pessoa só. De novo, porque o projeto é do clube, o projeto não é do treinador, ou de uma pessoa só, ou do presidente, ou de um CEO, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é profissionalizar, né? Não é simplesmente pagar salário, mas botar pessoas que focadas na sua atividade, né? E que sejam de pontas e que tomem as decisões e que tenham esse comprometimento. Essa é a palavra que eu estava buscando aí para falar com vocês, comprometimento com o clube. E não só no futebol, né? Fora do futebol, em todas as áreas do clube. Quando a gente faz isso e transparece para o mercado que o Grêmio não é uma prefeitura, por exemplo, né? Que o Grêmio não é uma autarquia federal, e sim uma empresa séria, como provavelmente vocês também trabalham ou já trabalharam em alguma empresa e foram saudavelmente cobrados, né? Tem metas, tem que atingir as metas e não simplesmente ficar lá tanto tempo sem cobrança, né? Isso aí vai atrair investidores, e atraindo investidores é um círculo virtuoso, né, como se diz. Então, é isso que eu acho que aconteceu, tá? Do ponto de vista de, aos poucos, se foi desmontando uma estrutura vencedora do Grêmio. Olha que eu vou dizer assim, para mim, o Titanic bateu no iceberg, como eu comecei essa fala, antes dos títulos. Né? Só que acontece? O resultado, né, como ainda era pouco desmonte, aconteceu o resultado e aquilo validou certos conceitos de gestão, né? E a gente sabe que no futebol é assim. Quando a gente ganha título, a gente consegue tapar alguns erros. E quando a gente não ganha um título, a gente, pelo contrário, a gente não consegue ver muita coisa boa que também pode ter sido feita ali, né? Então tem que ter muita frieza nessa análise. E nessa combinação de elementos, obviamente, né, não é só uma coisa, eu acho que essa foi uma coisa muito importante que a gente tem diferente, mas acho que a gente não soube repor à altura o treinador, né? Quando soube, né, como foi o caso do Filipão, acho que foi um equívoco ter tirado naquele momento. Aí não soubemos utilizar a janela de contratação também, né? E aqui não, quando não é uma crítica, por exemplo, ao Campas, que é um jovem, é um menino que vem da Colômbia, fala outra língua, mas talvez naquele momento, na situação que o Grêmio estivesse, a necessidade de um atleta fosse diferente, né? E tá aqui alguém que passou, claro, né? Uma afirmação, né? Uma afirmação, claro, vocês dizem. Em 2010 eu passei por esse mesmo momento e a estratégia foi contratar jogadores até de uma série B, né? Mas com aquela idade de 26, 27, 28 anos pronto para jogar, né? Que tivesse jogado todas as partidas do seu time ali na outra divisão, que já chegasse pronto, não precisasse ter adaptação, né? Que não tivesse problema de língua, que não sentasse no contrato porque ele saiu de um país, né, com uma condição menor e chegou aqui e fez o contrato da vida dele, né? Então, assim, é normal esse relaxamento até, né, Ed? Então é isso, acho que foram vários fatores, né? Mas o principal deles, assim, que a gente, que para mim, do ponto de vista estrutural, né, foi alguns desmontes, algumas escolhas, né, alguma forma de administrar
né? E eu sei que eu estou me estendendo aqui, porque eu vou me lembrando à medida que eu vou falando, pessoal, mas assim, do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura, o Grêmio não pode dar treino em 2 turnos, gente. Isso em 2022 é um absurdo. Por que não pode? Porque os jogadores não têm aonde deitar num lugar e descansar. Entre um turno e outro, tem alimentação, o descanso é treinamento, né? Tem que esticar as pernas. Então o Grêmio é obrigado a liberar os jogadores, né? Então quando tu tem eles, né, em 2 turnos, tu controla a comida, tu controla o peso, controla a alimentação, controla os shake que eles tomam, né? E isso é, aos poucos, né? O que acreditou o Grêmio, né? E essa corneta eu escutei bastante lá, né? E que não adianta, que isso não era tão necessário assim, que bastava contratar jogador bom que resolvia em campo. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.